Nós moramos aqui perto do Paraguai. E o nosso país, o Brasil, para aqueles que gostam de história, travou muitas guerras com os seus vizinhos no passado, com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai. E contra o Paraguai nós tivemos uma grande guerra na época do ditador Solano Lopes. Solano Lopes queria invadir aqui uma parte do território brasileiro e chegar até o mar, porque o Paraguai não tem mar, é um país continental. E naquele tempo, o Brasil não tinha a sua necessária formação cívica. Nós ainda não tínhamos o exército formado, o sistema de alistamento militar, treinamento, não tínhamos nada. E quando Solano Lopes... Alguém falou? Muito bem. O Otávio, para quem está em casa, está dizendo o seguinte: nessa época só havia a Guarda Nacional, que era para manter a paz aqui dentro do território. Não estávamos preparados para uma guerra externa. E agora, diante da ameaça, da declaração de guerra de Solano Lopes para o Brasil, a Guarda Nacional saiu pelas casas, e o pequeno exército começou a se formar para recrutar pessoas para defender o país das investidas de Solano Lopes. Quem estivesse em condições tinha que marchar para o fronte. Naquele tempo, as guerras elas não se decidiam como são hoje, com mísseis teleguiados, com bombardeiros. Naquele tempo, a guerra se decidia na base da espada e da lança e do escudo. Portanto, o número de baixas de um exército que ia à guerra era muito grande. Ir para a guerra, naqueles dias, naquele tempo, era um risco enorme e muita gente morria. Portanto, ninguém queria ir para a guerra, a não ser que a isto fosse obrigado. E então começaram a surgir as estratégias para não ter que ir para a guerra. A história relata que alguns se embrenharam nas matas e florestas, na beira dos rios, se esconderam por aí. Eu fiquei imaginando que aqui, nessa nossa região, que tem essa Mata Atlântica, essa Reserva Nacional do Iguaçu, muita gente se embrenhou aí nessa mata e ficou escondido aí até o fim da guerra. Obrigado, Brizola. Espalhou-se a notícia de que aqueles a quem faltassem os dentes da frente eram dispensados da guerra. Quem era banguela não ia para a guerra, Valentim. E daí alguns começaram a mandar extrair todos os incisivos e os caninos para escapar da guerra. Mas isso era mentira. Tinha que ir para a guerra banguela mesmo. Alguns, ao serem surpreendidos em casa pela polícia, agarravam-se chorando as pernas e as saias das mães. Mas a lei era dura. Quem estivesse em condições tinha que marchar para o fronte. De certo moço, conta-se que, ao ser surpreendido em casa pela polícia, ele teve uma ideia maravilhosa. Olha que ideia ele teve. Ele teve a ideia de fingir-se de surdo. Surdo não pode ir para a guerra mais. Surdo não pode trabalhar de sentinela, ele não ouve a aproximação do inimigo, ele não ouve a voz do comando. O Brizola passou um tempo no exército. Tinha algum surdo lá no exército? Não tinha. Surdo não pode ir para a guerra. E agora, quando chegaram para levar este moço para a guerra, ele se fingiu de surdo. Falavam com ele, ele não entendia nada. E ali não havia nenhum médico, não havia um aparelho de audiometria, que é aquele exame que se faz no ouvido para medir a acuidade do ouvido. Não tinha esses recursos ali. E o comandante teve uma ideia, o chefe do pelotão teve uma ideia. Olha que ideia ele teve. Chamou o soldado à parte e disse para ele: tu faz o seguinte, eu vou ficar distraindo o moço aqui, vou ficar aqui com a conversa fiada, conversando com ele,
você se disfarça por aí, e quando ele menos espera, sem que ele perceba, você se aproxima por trás dele e coloca o cano do bacamarte, aquele fuzil deles lá da época, coloca o cano do bacamarte aqui atrás e dá um tiro a esmo. Vamos ver se ele é surdo mesmo. Porque se ele não for surdo, ele vai dar um pulo, né? Imagina, do nada. E o comandante fez isso. Começou a conversar ali com a família, distraiu, o moço estava ali do lado, o soldado se disfarçou, foi indo por trás, caminhando devagarinho, chegou assim perto do moço, colocou o cano do bacamarte bem perto do ouvido dele e pá! Se assustou, Gisele? Não tem ninguém surdo aqui não, né? Pois bem, o moço não esboçou reação nenhuma. E o comandante concluiu, é surdo mesmo. Imagina, uma situação dessa. Vocês se assustaram e nem é um bacamarte. E então lavrou um termo, um ato, uma notificação, uma declaração, declarando aquele moço inapto, inábil para o serviço militar. E então prepararam para sair, mas quem não estava satisfeito foi o soldado que deu o tiro com o bacamarte. Ele falou, não pode ser. Ele desconfiou daquele moço. E ele disse, não pode ser. E ele teve uma ideia também. Antes de se retirar, chamou o moço, o doente, lá para um canto da sala, só os dois. Chegou bem pertinho do ouvido dele, colocou assim a mão e falou bem baixinho no ouvido dele. Me diga uma coisa, você não ouve nada, nada? E ele no mesmo tom disse, não ouço nada, nada. Está vendo, Gabriel? Essas estratégias nem sempre dão certo. Resultado, foi surrado, apanhou, foi amarrado no lombo do cavalo e teve que ir para a guerra do mesmo jeito. Este não é o exército de Deus, esse era o exército brasileiro naquela época. No exército de Deus, Deus não se serve de medrosos, Deus não se serve de tímidos, Deus não se serve de covardes no seu exército. A prova está lá em Juízes, no capítulo 7, quando Gideão arrebanhou aquele grupo para ir para a guerra. Quantos soldados ele tinha? 32 mil soldados. As crianças gostam dessa história. Juízes, capítulo 7. E agora Deus deu uma ordem para Gideão. E a ordem era simples. Eu não sei como é que foi isso lá, Valentim. Mas imagina que tinha uma pedra lá. E ele subiu lá em cima do monte, lá tinha uma pedra para falar para 32 mil pessoas. E qual foi a ordem que Gideão deu para aquelas 32 mil pessoas? O que ele falou? Está lá em Juízes capítulo 7, depois vocês vão ler, as crianças sabem de cor. Ele subiu em cima de uma pedra e gritou, a mando de Deus, quem for covarde e medroso, volte para casa e se vá embora das montanhas de Gileade. Deus, na sua guerra, no seu exército, não se serve de covardes nem de medrosos. E foi por isso que Gideão gritou aquele dia, quem for covarde e medroso, vá embora, e se vá embora das montanhas de Gileade. Lamentavelmente, naquela época, 32 mil soldados voltaram para casa e 10 mil ficaram. Mas depois houve mais uma ordem. Gideão não estava satisfeito. E então, Deus decidiu que tinha que fazer mais um teste, e aplicaram mais um teste. E sobraram apenas 300 pessoas.